Criei o filho dela como meu, até ouvir a primeira palavra que ele disse. Algumas verdades não gritam, elas sussurram. E às vezes, basta uma palavra para derrubar anos de certezas. Quando ela apareceu com aquele bebê nos braços, eu não hesitei, não questionei, não pedi explicações detalhadas, não olhei para trás. Eu só pensei que, talvez, ali, estivesse minha chance de ter uma família. Durante anos, fui chamado de pai. Coloquei aquele menino no colo, dei mamadeira, troquei fralda, levei ao médico, ao parque, ao primeiro dia de aula. Mas a primeira palavra dele não foi papai. Foi um nome que eu nunca falei dentro de casa. E ali, tudo em mim desabou. Conheci a Érica numa noite fria de abril. Ela estava sentada sozinha em um bar, com os olhos cansados e um copo de vinho pela metade. Começamos a conversar como quem não esperava nada. Dois estranhos se distraindo da vida. Havia algo nela que me puxava. Uma doçura triste. Um olhar que carregava histórias que não cabiam num encontro só. Nos vimos outras vezes, e aos poucos ela me contou que tinha um filho. Não estava mais com o pai, e não falava muito sobre ele. Disse apenas que foi um erro, algo rápido, e que o homem sumiu quando soube da gravidez. Quando conheci o bebê, ele tinha poucos meses, e o olhar mais inocente que já vi. Ela perguntou se aquilo me assustava. E eu respondi: não, talvez, pela primeira vez, algo me pareça certo. Nosso relacionamento foi ganhando forma entre mamadeiras e fraldas. Eu comecei a ir com ela a consultas pediátricas, dormir na casa dela, comprar as primeiras roupinhas de inverno. Com o tempo, virei parte da rotina. Ela me chamava de nosso herói. Dizia que sem mim estaria perdida. E aquilo me enchia de um orgulho silencioso. O bebê começou a sorrir para mim antes de sorrir para qualquer outra pessoa. Quando segurava meu dedo com aquelas mãozinhas pequenas, eu sentia que podia ser tudo o que ele precisava. Nunca perguntei sobre o pai biológico. A ausência dele era meu espaço, e eu estava disposto a preenchê-lo por inteiro. Assumi despesas, preocupações, responsabilidades. Ninguém me pediu. Eu quis, porque, pela primeira vez na vida, eu sentia que era necessário. Não como amigo, nem como namorado, mas como pai. A palavra ainda não tinha sido dita, mas ela pairava entre nós. Nas noites sem dormir, nos sorrisos sujos de papinha, nos choros que só eu conseguia acalmar. Meus amigos diziam que eu era louco. Minha mãe me alertava. Filho dos outros é responsabilidade demais. Mas eu não via ele como filho dos outros. Eu o via como meu, mesmo que biologicamente não fosse. Com 1 ano e meio, ele já me chamava com sons desconexos. Pá, bá, tchê. Eu esperava o dia em que ouviria papai. Esperava como se esperasse um presente de Natal. Achava que quando isso acontecesse, meu coração ia explodir de alegria. Mas quando finalmente chegou, explodiu por outro motivo. Ser pai, eu aprendi, não tem a ver com DNA. Tem a ver com presença. Com quem acorda no meio da madrugada com o som do choro. Com quem inventa músicas idiotas para fazer um bebê sorrir. Com quem aprende a trocar fraldas mesmo com nojo e faz isso cantando. Com quem chega cansado do trabalho e ainda encontra energia para brincar no tapete da sala. E eu era esse cara. Não porque me obrigaram, mas porque eu quis. Cada vez que ele abria os bracinhos quando eu chegava, algo dentro de mim dizia: você está no lugar certo. E, por um tempo, eu acreditei que isso era o suficiente. Érica dizia que nunca imaginou que um homem pudesse amar uma criança que não gerou daquele jeito. E isso me orgulhava. Me fazia sentir diferente, necessário, quase heróico. Eu participava de tudo: vacinas, festinhas, reuniões de creche. Aprendi a fazer comida de criança, a identificar febre com um toque na testa. Sabia as músicas preferidas dele, os desenhos que ele amava.
os medos que o faziam chorar de madrugada. Eu era o primeiro a ser chamado quando ele caía, quando ele sorria, quando queria colo. E cada uma dessas coisas me transformava em algo maior, em alguém que eu nunca pensei que poderia ser. Alguém que amava um filho, mesmo sem tê-lo feito. As pessoas começaram a me ver como o pai dele. Algumas perguntavam: "Ele é seu?" E eu respondia sem hesitar: "É." Nunca precisei mentir. Só não precisava explicar. Porque, no fundo, aquele menino tinha se tornado parte de mim. Era como se minha identidade estivesse sendo moldada pela presença dele. Eu me tornei mais calmo, mais paciente, mais firme. E Érica dizia que se sentia segura ao meu lado. Formávamos um trio, quase uma família. Só que quase é uma palavra traiçoeira. Ela parece boa o suficiente, até deixar de ser. E no fundo, por mais que eu tentasse ignorar, algo ali sempre me pareceu frágil demais, como se tudo estivesse de pé, sobre um silêncio prestes a desabar. Com o tempo, a rotina virou conforto. Acordar cedo, preparar café, deixar o pequeno na creche, trabalhar, voltar para casa com uma sacola de frutas, jantar em família, colocar ele para dormir, ouvir Érica falar do dia. Era simples, mas era o que eu queria. Nunca me importei com luxos, apenas com estabilidade. E, por algum motivo, aquele papel de pai me preenchia mais do que qualquer título ou carreira. Érica dizia que eu era melhor que o pai biológico dele jamais seria. E eu acreditava, porque, no fundo, precisava acreditar. Como se isso justificasse todo o amor que eu estava entregando. Nunca pedi para ver exames, certidões, fotos antigas. Nunca questionei datas, mensagens, ausências. Ela evitava falar do passado, e eu fingia não perceber. Preferia viver o agora do que encarar uma verdade que talvez doesse. Porque quando você constrói algo tão delicado, qualquer fissura assusta. E a gente aprende a desviar o olhar para não ver onde o chão trinca. Ela me dizia: "Você é o pai que ele precisava." E eu sorria, porque ouvir aquilo era a bênção que eu usava para silenciar a dúvida. Mesmo quando ela batia na porta de madrugada, como o choro dele. O pequeno começou a crescer rápido. Falava palavras soltas, apontava coisas, me puxava pela mão para mostrar o mundo. Tínhamos nossas rotinas secretas. O suco depois do banho, o desenho antes de dormir, o beijo no nariz antes do boa noite. Era o tipo de vínculo que só quem cria entende. Ele me imitava, cruzava os braços como eu, fingia que lia livros do jeito que eu lia. E eu pensava: esse menino é meu. Talvez não no sangue, mas no comportamento, no olhar, no jeito. Era meu naquilo que realmente importa. Ou pelo menos, era o que eu achava. Mas a verdade tem uma mania cruel de se esconder até estar pronta para ser ouvida. E às vezes, ela vem da boca de quem menos se espera, até de quem você criou com todo o amor do mundo. Foi numa manhã de domingo, daquelas tranquilas demais para se imaginar uma tragédia. O sol entrava pela janela e eu estava na cozinha fazendo panquecas. Ele adorava. Érica ainda dormia, e o pequeno brincava com bloquinhos no chão da sala. Ele falava pouco ainda, mas já repetia sons, nomes simples, palavras soltas. De vez em quando soltava um papá, e meu coração acelerava como se fosse a primeira vez. Eu esperava ansiosamente o momento em que ele diria, com clareza, a palavra que mudaria tudo: papai. A panqueca começou a queimar e corri para virar na frigideira. Foi quando ouvi um som claro, direto, inocente. Marcelo. A colher escorregou da minha mão e caiu no chão. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Ele repetiu, mais uma vez: Marcelo. Sorriu, apontando para a tela da televisão. Mas na TV não havia nenhum Marcelo. Era um desenho qualquer. Eu me abaixei e perguntei com calma:
Quem é Marcelo, filho? E ele, com a mesma alegria de sempre, respondeu: Marcelo é meu papai. Meu mundo parou. Não havia confusão no olhar dele, nem hesitação. A certeza com que ele disse aquilo me cortou como faca. E naquele instante, eu soube. Levantei devagar, com a garganta seca e o peito em chamas. Marcelo. Um nome que nunca foi dito naquela casa. Um nome que Érica evitava, que nunca apareceu em documentos, fotos ou histórias. Senti uma náusea subindo, um enjoo moral. A verdade estava ali o tempo todo, disfarçada no silêncio. E agora se revelava da forma mais cruel, pela boca da criança que eu mais amava no mundo. Me sentei no sofá e ele veio até mim, sorrindo, pedindo colo. E eu o abracei, apertando forte, tentando segurar algo que já estava escapando. Porque naquele abraço eu sentia amor, mas também sentia que a mentira tinha vencido. Érica entrou na sala logo depois, ainda sonolenta, me perguntando se o café estava pronto. Eu não respondi. Olhei para ela com olhos diferentes. Ela notou, mas não disse nada. E eu percebi que, naquele momento, tudo o que eu conhecia estava prestes a ruir. Esperei ele dormir para conversar com Érica. Meu coração ainda doía, como se tivesse levado uma surra por dentro. Ela estava na cozinha, mexendo no celular, quando entrei e perguntei direto: Quem é Marcelo? O jeito como ela travou, sem piscar, me deu a resposta antes mesmo das palavras. Tentou desviar, perguntou por que eu estava perguntando aquilo. E eu repeti com calma, mas com uma dor na voz que me fazia estremecer. Nosso filho, o filho que eu crio, que eu amo, acabou de me dizer que o pai dele é Marcelo. Ela ficou em silêncio. Um silêncio que grita. E então, com a voz baixa, como se confessasse um pecado antigo, ela respondeu: Marcelo é o pai dele, mas você foi quem o criou. Senti vontade de gritar, de quebrar tudo, de sair correndo, de sumir. Mas fiquei parado, como se meu corpo tivesse desaprendido a se mover. Perguntei se ela ainda falava com ele. Ela disse que não, que Marcelo sumiu quando soube da gravidez, mas que tempos depois ele apareceu, mandou mensagens, pediu fotos e ela cedeu. Disse que não me contou porque tinha medo de me perder, porque eu era o melhor que os dois tinham, mas que não podia impedir o filho de saber quem o gerou. Só que ela impediu, sim, impediu que eu soubesse. E isso, para mim, era a pior parte. A traição não era ela ter falado com ele. Era ela ter me deixado acreditar por anos que aquele lugar era só meu. Eu não precisava ser o pai biológico. Eu escolhi ser pai. Mas eu merecia a verdade. Merecia saber o nome que ela escondia, a sombra que vivia no canto da sala, nas fotos cortadas, nas histórias sem detalhes. Eu não a perdoava por ter mentido, mas também não conseguia odiá-la, porque no fundo, o que mais doía era o medo de perder o menino por quem eu troquei a minha própria identidade. Nos dias que seguiram, dormimos em quartos separados. Ela tentou se explicar, mandava mensagens mesmo dentro de casa, mas eu mal conseguia olhar para ela. Só conseguia olhar para o menino, sorrindo, chamando por mim. Sem saber que, com uma única palavra, ele tinha aberto uma ferida, que talvez nunca fosse fechar. Levei semanas para respirar fundo e entender o que ainda existia entre nós. Entre eu e ela, quase nada. Mas entre mim e ele, havia tudo. Os brinquedos espalhados, os desenhos rabiscados nas paredes, os apelidos que só eu entendia, os olhares de carinho, os abraços espontâneos, os cochilos no meu colo. Cada gesto dele dizia mais do que qualquer exame de DNA. E eu percebi que o amor que construímos não dependia de verdade biológica, mas de presença, entrega e escolha. Eu escolhi ser pai. E nenhum Marcelo no mundo poderia apagar isso, nem mesmo se quisesse. Uma noite, ele acordou com febre alta. Érica estava nervosa, tremendo,
sem saber o que fazer. Peguei ele nos braços com a mesma segurança de sempre. Dei banho morno, medi a temperatura, preparei a medicação. Sentei no sofá e fiquei com ele no colo até adormecer. Naquele instante, entendi que a paternidade é isso. Não é o sangue que grita, é o cuidado no silêncio. Não é o nome que está na certidão, é o nome que a criança chama quando precisa. E ele me chamava, sempre me chamou. No fim, não voltei com Érica. Nos separamos, mas de forma respeitosa. Concordamos que nosso filho, sim, nosso, precisava de estabilidade. Ela entendeu que eu precisava de espaço, mas não de distância. Continuamos criando ele juntos, com rotinas divididas e amor contínuo. Às vezes ainda dói. Às vezes olho para ele e lembro da mentira. Mas logo ele sorri, me chama, me abraça, e a dor vira força. Porque no fundo, só fica quem realmente ama. E eu fiquei. Hoje, ele tem 5 anos. Sabe que veio ao mundo de outro jeito, mas ainda não entende o que isso significa. Talvez um dia ele pergunte, e eu vou contar a verdade com calma. Mas a única coisa que ele precisa saber é essa. Ele nunca foi enganado. Porque desde o primeiro momento ele teve algo que muitos não têm. Um pai, que escolheu ficar. Gostaram do relato? Deixe nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.